PEC que limita despesas públicas avança no Senado. Aprovada em primeiro turno a proposta que acaba com a coligação nas eleições proporcionais. Especialistas criticam medida provisória que reforma o ensino médio. E senadores conhecem programa da Polícia Militar que protege mulheres na Bahia. Boa noite. A proposta que impõe um limite aos gastos públicos nos próximos 20 anos foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. A oposição apresentou votos em separado, mas todos foram rejeitados. O senador Randolfo Rodrigues apresentou voto em separado, propondo outro encaminhamento para o ajuste fiscal contido na proposta de emenda à Constituição. É pelo que ela representa e pelas consequências, a renúncia a um projeto de nação, a um projeto de Estado estruturado em função do seu povo, que nós opinamos dessa forma pela rejeição desta proposta de emenda constitucional. Gleisi Hoffmann acredita que a melhor solução para a crise fiscal seria uma proposta alternativa apresentada pela oposição. Nós temos alternativa sim. Primeiro, nós temos que ter a progressividade nos nossos impostos. Não é possível que esse país abra mão de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Nós não cobramos imposto de renda de lucros e dividendos desde 96. Ricardo Ferraço rebateu as críticas de que a PEC seria inconstitucional, utilizando uma manifestação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis. E responsabilidade fiscal não tem ideologia. O debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite do gasto público é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo. O senador Aloysio Nunes Ferreira defendeu a aprovação imediata da PEC em função da grave crise econômica enfrentada pelo país. É uma necessidade absoluta, é uma condição indispensável para que nós possamos sair da crise em que a incompetência, a irresponsabilidade dos governos do PT causaram ao nosso país. A votação foi marcada por uma discussão entre os senadores Lindbergh Farias e Eunício Oliveira. Que o senhor falou hoje na apresentação do relatório, como se nós estivéssemos aumentando o recurso da saúde para 15% da receita corrente líquida. Nós já estamos executando 15% esse ano de receita corrente líquida. Não é verdade. Não é verdade. Eu mostro. Eu mostro com a emenda constitucional 85 não diz isso. Você está mentindo. Não, mentindo. Não é verdade. Se o senhor... Não é verdade. Se eu estou mentindo, eu vou dar aqui o número. Não é verdade. Eu vou dar o número da receita corrente líquida. A 85 está sendo revogada. Está encerrada a discussão. O relatório, rejeitando os votos em separado, foi aprovado. Resultado final. Aprovado o parecer favorável à proposta de emenda à Constituição e contrário às emendas número 1 a 59. A matéria vai ao plenário. O presidente do Senado anunciou para amanhã, às 11 horas da manhã, a instalação de uma comissão especial para analisar situações de servidores que receberiam acima do teto constitucional de R$ 33.763. O grupo de senadores terá 20 dias para concluir os trabalhos. Há informações de que nos poderes, indistintamente, existem pessoas ganhando 70, 80, 90, 100, até 200 mil reais nas estatais. Então, é muito importante que nós possamos fazer uma comissão para elucidar uma solução para esse problema. Ao mesmo passo que vamos também decidir a desvinculação dos subsídios dos ministros dos tribunais superiores com o restante da administração, sobretudo com a administração estadual. Há informações de que no Rio de Janeiro, por exemplo, há desembargadores, a notícia está repleta hoje dessas informações, ganhando 90, 100, 110 mil reais. Estudantes e especialistas em educação criticaram a medida provisória que reforma o ensino médio durante a audiência pública da Comissão de Senadores e Deputados que analisa a proposta. Os estudantes ocuparam o Senado para acompanhar a audiência pública da medida provisória que reforma o ensino médio. Eu quero estudar!
Entre as mudanças está a flexibilização do currículo escolar, o aumento da carga horária do estudante e a dispensa de licenciatura para professores. A representante do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio afirmou que, ao fatiar o currículo estudantil, a MP diminui o acesso do estudante à educação. Para o movimento, a reforma deve ser outra. Nós temos hoje 44% de escolas de ensino médio sem bibliotecas, 56% sem laboratórios de ciências, 10% sem qualquer tipo de acesso à internet, mais de 30% sem quadra, sem qualquer condição de desenvolver uma atividade esportiva. Como é que nós podemos imaginar que, neste cenário, uma medida provisória que altera superficialmente o currículo considerará dar conta de um ensino médio com maior qualidade para essa juventude? A presidente da UNE fez um apelo para a reforma não acontecer nos moldes da medida provisória. Ela lembrou que a Câmara dos Deputados está discutindo uma proposta de reforma há mais de 3 anos, com participação de vários representantes da sociedade civil. Que a gente retome a discussão na comissão especial do projeto de lei da reforma do ensino médio. Porque aquele projeto que já vem acumulando um debate naquela comissão especial, que a gente reative a comissão especial, que a gente pegue o acúmulo daquela discussão e renove aqui a discussão, convocando mais audiências públicas e tramitando a votação de um PL. Outro ponto que voltou a ser criticado nesta quarta-feira foi a inexistência da base comum curricular, que condiciona boa parte do texto da medida provisória. Para Daniel Tojeira, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma base que não envolve professores e outros atores da educação não tem chance de funcionar. A Base Nacional Comum Curricular ela não está publicada. A segunda versão dela ela recebeu uma série de observações. A sociedade brasileira tem feito vários questionamentos ao processo da Base Nacional Comum Curricular e existe uma aposta do governo federal de dizer que essa base é o que vai solucionar os elementos faltantes da medida provisória. Não soluciona. Para o movimento Todos pela Educação, a reforma está no caminho certo, mas ainda é insuficiente. A MP 746 deve ser enxergada como uma arquitetura geral de um caminho que, de novo, de modo geral, de acordo com o que especialistas apontam, grande parte dos especialistas aponta no sentido correto. Medida provisória é um instrumento importante para a celeridade. Eu sempre falo, qual a importância da medida provisória? Ela tem começo, meio e fim. Se nós estamos discutindo há 10 anos, há 5 anos ou há 3 anos, é tempo demais. Nós estamos num dinamismo muito grande. A sociedade não pode esperar e, principalmente, os alunos não podem esperar. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública as melhorias necessárias no ensino médio para que sejam cumpridas as metas previstas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. Participaram da audiência representantes do Fórum Nacional de Educação, dos trabalhadores do setor e do MEC. Sancionado em junho de 2014, o Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento da educação no Brasil. 2 anos após sua entrada em vigor, no entanto, nenhuma das metas previstas foi cumprida. O representante do Movimento em Defesa do Ensino Médio criticou a MP que estabelece um teto para os gastos públicos em tramitação no Congresso. Como atender às metas de valorização dos profissionais da educação, como formar mais especialistas, mais mestres e mais doutores, e como equiparar o salário dos profissionais da educação às demais profissões de nível superior, reduzindo os investimentos na área educacional. A senadora Fátima Bezerra fez críticas à proposta de reforma do ensino médio encaminhada pelo governo federal. Se a Base Nacional Curricular Comum está em processo de definição ainda, e ela é um eixo programático central para o debate da necessária reformulação do ensino médio, daí a minha reflexão. Por quê?
botar o carro na frente dos bois. A senhora está certa, existe uma grande polêmica sobre a discussão sobre medida provisória ou projeto de lei, mas o conteúdo, né, as linhas mestras, independente do detalhe, já existia um alinhamento desde o ano passado entre Congresso Nacional, Ministério da Educação e Conselhos de Secretários da Educação, já que basicamente as escolas de ensino médio são escolas das redes estaduais. O representante do Ministério da Educação apontou o grande índice de evasão escolar como uma das justificativas para o encaminhamento da proposta do governo federal de mudanças no ensino médio por meio de uma medida provisória. Dados do INEP apontam que a cada ano mais de 1 milhão de alunos deixam o ensino médio só na rede pública de ensino, cerca de 17% do total das matrículas. O ideal é que o jovem entre na idade correta, né, com a taxa líquida, ou seja, com 15 anos ali no ensino médio no primeiro ano e que conclua dentro de 17, né? Lógico que tem alguns que vão concluir com 18, aí depende da data do nascimento. Mas esse ponto, logicamente, está ligado ao desenho, à arquitetura possível do ensino médio, que é a atratividade, que é um dos pontos mais fortes. Ao mexer no currículo, você está mexendo com valores, com atitudes, com conceitos que vão influenciar a vida de gerações presentes e futuras. Por isso, repito, que o tema requer cuidado, que o tema requer o tempo necessário para que nós possamos, à luz do debate acumulado, construir consensos e não dissensos como o que está havendo hoje. A Comissão da Agenda Brasil aprovou hoje 2 projetos de lei. Um deles regulamenta os jogos de azar em todo o país. O outro muda as regras para as licitações e contratos da administração pública. As 2 propostas seguem agora para votação no plenário. Para o relator do projeto que muda a lei das licitações, as novas regras vão modernizar e dar mais agilidade para as contratações do setor público. O que o governo quer, o que o poder público quer, é ter a obra concluída. O segundo projeto, aprovado na comissão, define as regras de funcionamento de bingos, jogo do bicho e apostas eletrônicas. O senador Fernando Bezerra Coelho também relatou essa proposta. Ele acredita que a regulamentação dessas atividades pode aumentar a arrecadação de tributos e criar novos empregos. Creio que conseguimos agasalhar as sugestões que buscavam equilibrar entre aqueles que defendem a legalização e aqueles que querem a legalização, mas que haja todo um cuidado em relação aos crimes de lavagem, o maior controle por parte da Polícia Federal. 407 moradoras de Salvador têm a proteção contínua da Polícia Militar Baiana. O programa de apoio a vítimas de violência doméstica, chamado Ronda Maria da Penha, começou em março do ano passado e foi explicado nesta quarta na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A força policial protege por meio de visitas, palestras e atendimentos. Os policiais acompanham as mulheres em audiências na justiça, por exemplo, para que elas se sintam seguras. Quando o judiciário expede a medida protetiva, é aí que a Ronda Maria da Penha pode operar, pode atuar no sentido de fazer a vigilância para garantir que aquele homem não infrinja a definição estabelecida na medida protetiva e não descumpra, portanto, aquela definição. O pontapé do programa foi a necessidade de proteger de verdade quem já estava sob ameaça. Um dos grandes deflagradores da implantação da Ronda Maria da Penha foi a morte de uma mulher vítima de violência doméstica com medida protetiva em nossa cidade pelo seu agressor. A ronda frequente dos policiais militares acaba intimidando agressores, mas a senadora Regina Souza lembrou a necessidade de transformar a mentalidade desses homens. A gente se preocupa muito com a mulher e o agressor é a prisão e pronto. E quando ele sair, vai ser agressor na vida de novo. Um grupo de parlamentares da Ucrânia visitou a Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. O objetivo é fortalecer a cooperação bilateral entre os 2 países, principalmente no setor de biotecnologia. Os parlamentares ucranianos foram recebidos por senadores da Comissão de Agricultura. A senadora Ana Amélia destacou a importância da relação entre os 2 países.
As relações entre os dois países têm muita relevância no campo da biotecnologia. O líder, inclusive, dessa delegação fez uma experiência com o Brasil extraordinária no campo da produção da insulina, dando uma grande vantagem competitiva ao Brasil na produção da insulina e aplicado para as pessoas diabéticas, para quem tem diabetes. O embaixador ucraniano também esteve na reunião e disse que o país representa um mercado de 45 milhões de consumidores. Além disso, foi levantada a questão da futura visita do presidente da Ucrânia ao Brasil, Petro Poroshenko, e a questão da retomada do trabalho da Comissão Intergovernamental na área do comércio e relações econômicas entre os dois países. O Senado aprovou o nome do advogado Henrique Ávila para o Conselho Nacional de Justiça e de João Carlos de Souza Gomes para representar o Brasil na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Na sessão desta quarta-feira, os senadores ainda confirmaram uma medida provisória que venceria em 2 dias. O plenário também aprovou a medida provisória 741, que muda as regras do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Agora, as faculdades privadas vão ter que pagar as taxas cobradas pelos bancos que participam do FIES. Antes, era a União que arcava com esse custo. A medida provisória também estende o FIES aos alunos que recebem bolsas parciais pelo programa Universidade para Todos. Eles vão poder pedir dinheiro emprestado para pagar aquela parte da mensalidade que não é coberta pelo ProUni. O Senado quer mudar a Constituição para limitar o número de partidos políticos no Congresso. A proposta foi aprovada em primeiro turno. Ainda falta o segundo. A proposta de emenda à Constituição cria barreiras para os pequenos partidos. De acordo com a PEC, a partir de 2022, só terão funcionamento parlamentar as legendas que alcançarem um desempenho mínimo nas eleições para a Câmara. E a nota de corte é alta. As siglas precisam obter pelo menos 3% do total de votos válidos no país, distribuídos em 14 unidades da federação. E em cada uma delas, o partido deve garantir 2% dos votos. Nas eleições de 2018, já valeria uma regra de transição. Só teriam funcionamento parlamentar as legendas com 2% dos votos válidos em todo o país. Partido político tem que ter voto. Se não tem voto, não é partido político, é organização não governamental. Senadores do PT e de pequenos partidos tentaram incluir uma regra ainda mais flexível para garantir o funcionamento dos chamados partidos ideológicos. Ao invés do original 3% a partir de 2018, propomos 1% em 2018, 1,5% em 2022 e 2% em 2026. Além dos 13 partidos que ficariam com a proposta de 2%, entrariam outros 4 partidos. Quais são? PPS, PCdoB, PROS e PSOL. Alguém pode alegar que aqui estejam partidos de aluguéis? Não. Mas a proposta foi recusada pelo plenário. Há espaço para que a Câmara dos Deputados faça algumas determinadas correções que, obviamente, voltam ao Senado Federal. Pela PEC, apenas as siglas que alcançarem a cláusula de barreira terão direito ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Os parlamentares eleitos por partidos que não atingirem a nota de corte podem exercer o mandato, mas as legendas ficam fora do rateio de vagas nas comissões e na mesa diretora da Câmara. A proposta proíbe as coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020. As alianças valeriam apenas para as campanhas majoritárias, na escolha de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Para aliviar os prejuízos para os pequenos partidos, a PEC autoriza a criação das chamadas federações partidárias. Legendas com afinidade ideológica podem se unir e atuar como um só partido nas casas legislativas. Os partidos unidos em federação devem ficar juntos durante pelo menos 4 anos. Se um partido resolver deixar o grupo, perde os benefícios. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.